Maravilha. Pode. Agora esta chamada está sendo gravada. Tá gravando, né? Pode começar. Pai amado, Pai santo, Rei da glória, Senhor dos senhores, muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por estarmos aqui reunidos em irmãos, Pai. Como diz o salmista, é como óleo suave que desce, escorre pela barba de Arão e ali se ordena a bênção. Toda vez que os irmãos estão reunidos no seu santo nome, Pai, a bênção do Senhor acontece. Senhor Deus, muito obrigada. Pedimos perdão pelos nossos erros e falhas e omissões, tudo aquilo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que não tem te agradado. Senhor, nos ajuda e nos ensina a ser melhor a cada dia. Abre o nosso entendimento no dia de hoje, para que possamos entender melhor sobre a questão dos 144 mil. Que seja do teu Santo Espírito nos ajudando, que o nosso eu, Pai, caia por terra e o teu Espírito vivifique em nós, dando sabedoria, entendimento e graça, Pai. Que assim seja nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Então, irmãos, os 144 mil, vou começar aqui explicando que tem duas maneiras de você interpretar os 144 mil. Quando eu falo duas maneiras de interpretar, eu estou querendo dizer que as duas maneiras são válidas e são reais, tá? Existe sempre uma promessa de Deus de sempre reservar um povo fiel, independente da situação, para que a palavra dele se cumpra, porque a palavra dele é a verdade. Né? Não existe mecanismos do inimigo invalidar a palavra de Deus. Né? Existe uma batalha espiritual pelas almas. Né, vamos saber assim, quais circunstâncias que deixaria Deus assim preso a uma circunstância? Seria as almas, né? Porque nada limita Deus a não ser o fato dele querer salvar todos, tá? Então não existe qualquer outra circunstância que diga assim, Deus não pôde cumprir a sua palavra por causa disso. Deus sempre vai cumprir a sua palavra. E quando as circunstâncias elas são do tipo assim, que a escolha que as pessoas estão fazendo são terrivelmente perversas, Deus reserva sempre um remanescente fiel. Isso está na Bíblia desde o tempo de Elias, né? Desde o tempo de Enoque, que Enoque já era um remanescente fiel. Né? O povo todo lá com Caim, e as filhas de Caim com os anjos se multiplicando lá e pervertendo o mundo antes do dilúvio. Né, isso contaminou a geração de Sete também, apesar de que Sete é o terceiro filho, né? E aí o mundo passou pelo dilúvio, né? E aí teve Noé, mas o primeiro transformado, vamos dizer assim, eu fiquei até sabendo que ele foi o primeiro transformado, foi o Enoque, tá? Bom, então, o que quer dizer esse 144 mil na prática? Na prática, ele é um povo preparado por Deus refinadamente para resistir momentos terríveis que vão acontecer por amor dos outros que, vamos dizer assim, que não se prepararam tanto ou não se entregaram o suficiente para o Senhor salvar. Tá? Então, nos sonhos da Ellen, eu sempre referencio os sonhos da Ellen, porque eu fui uma pessoa que passei a Ellen pelo crivo. Né? É claro que ela tem o crivo de Deus, mas eu fiz o meu pessoal. Por quê? Para não criar nenhuma resistência sobre aquilo que Deus fala com os profetas, específico a Eri e outros. Né? Eu sempre testo os profetas e testo as pessoas para saber se elas realmente são confiáveis. Por quê? Porque eu desejo ser confiável. Então eu não posso admitir qualquer pessoa que eu não tenha confiança se eu também não sou confiável. Então eu penso que eu busco a verdade e a verdade acima de tudo, e eu amo a verdade. Como a verdade é uma pessoa, então eu tenho que amar a Jesus como a verdade. Né? Verdade e Jesus não tem, assim, uma separação. Né? Quando eu amo a verdade, estou amando Jesus. Quando eu amo Jesus, estou amando a verdade. Então, o que significa isso? Significa que eu troco qualquer outra ideia desde que aquilo que eu estou passando a acreditar seja verdade.
Porque se eu estiver enganado, eu tenho obrigação de abandonar qualquer engano, seja meu, seja as minhas ideias, seja as minhas opiniões, seja qualquer outra doutrina ou teoria, né? Então, graças a Deus, pela minha história, Deus me formou cientista. Então, o cientista quer a verdade, né? Hoje em dia, não, nem tanto, porque os cientistas estão corrompidos, né? Mas, no começo da ciência, eram formados por cristãos e queriam a verdade. Então, esse amor pela verdade é um zelo ainda que está no meu coração e eu quero que permaneça até o fim, porque as lutas são grandes, né? O homem é fraco, a carne é fraca. Mas eu sempre clamo, Senhor, me dê amor pela verdade, amor por ti. Então, baseado nisso, eu vou também usar como referência de explicação sobre o que são os 144 mil, algumas partes do sonho da Eri. É claro que está diluído, aqui vamos ver o sonho da Eri com 804 sonhos, tem 6.727 páginas de sonho, né? São cartas de amor que Jesus declarou isso, para fazer a Eri uma figura da noiva, e através dessa noiva, ele manifestar todo o intento dele em relação aos nossos tempos, tá? É um Jesus atual, falando de todos os temas atuais que nos preocupam hoje. Eu sempre falo isso. Eu já expliquei que eu fiz os crivos, né, sobre porque eu levo muito a sério os sonhos da Eri. Agora nós entendemos também a Vic, né, descobrimos a Vic, tem várias outras pessoas que a gente está muito confiante neles, né, pelo trajeto espiritual que eles tiveram, árduo, duro, de provas de fogo terríveis, para serem colocados nesse ambiente de glória, né? Não é nem mais ambiente de unção, né? Porque hoje eu estava tendo e é importante falar isso para vocês, sobre os níveis de unção. Chega até o quarto nível, a unção do quarto, 5, 6, 7, já é presença total de Deus em glória, já é níveis de glória. Então, significa que o ego foi esmagado. O ego foi esmagado. Porque enquanto tem unção, você usa do dom, você fala alguma coisa e tal, aí está sujeito a errar, a falhar, e quando o seu ego é esmagado mesmo, então é só Jesus que aparece e você está como Daniel, né, sem forças nenhuma, deitado no chão, sem poder se levantar. Amém? E é isso que eu desejo. E desejo para todo mundo que esteja disposto a ser esmagado. Amém? Bom, então, os 144 mil, eles vão brilhar, literalmente quer dizer que a pele deles vai acender, o rosto deles vai acender como o rosto de Moisés. Isso não vai ser para... Isso, a paz, irmã Gina. Vou ter que repetir toda a introdução, que a irmã Gina chegou atrasada, ela é apaixonada por esse tema. Glória a Jesus. Então, os 144 mil vão brilhar literalmente. Por quê? Porque Deus deu sinais de que isso acontecerá. Entendeu? Isso vai acontecer. Então, começou com Moisés, né? Aliás, antes, né? Enoque é bem antes de Moisés, né? Enoque, depois que ele fez aquela viagem, que você lê o livro de Enoque, ele vai até o 10º céu, segundo os judeus, né? E ele fica de frente com a face de Deus, e ele volta brilhando mesmo. Isso está escrito no livro de Enoque, ele volta brilhando. Então, essa contemplação direta da face de Deus faz isso acontecer, né? E é o 7º nível de unção, vamos dizer assim, né? É uma unção semelhante à de Jesus. E o Senhor Jesus prometeu que nós faremos obras maiores, né? Porque a obra dele foi a de salvação, mas obras maiores no sentido de que milagres, né, prodígios e maravilhas, incontestáveis, né? E Jesus, no sonho da Eri, usa uma frase, diz, o céu na terra. Porque o céu se separou da terra com o pecado de Adão, as dimensões espirituais e terrenas eram misturadas, e houve essa separação com o pecado, e agora está se reintegrando. E Paulo fala lá em Romanos 8, que a natureza, ou a criação, né, que ele não usa bem essa palavra natureza, né, a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus, que é a noiva, a igreja, todos, mas os primeiros que vão apresentar-se nessa glória vão ser os 144 mil. Por quê? Porque quem há mais é dado, é mais exigido. Então, uma vez que eles forem manifestos, eles são as primícias, eles também vão
ter que se estender um pouco mais de tempo aqui durante a grande tribulação, né? Quando a igreja, a noiva, for levada. Então, como eu estava falando, poucas igrejas têm a visão da noiva. Eles acham que todos os que estão na igreja são noiva. E não é. Eu entendi essa diferença através do pastor Célio, que me explicou. Então, o que significa a noiva de Jesus? Noiva de Jesus é aquela que se casa com Jesus, se torna um com ele. 144 mil, dentro da noiva, seria uma categoria de guerreiros, vamos dizer assim, pessoas dispostas, né? Jesus, ele deu há pouco tempo, ele deu uma profecia que foi dada aqui, foi distribuída em vários lugares e dizia assim: você quer ser dos 144 mil? Dê a sua resposta. Eu levantei a mão e falei, sim. Por quê? Porque era uma corrida, era um concurso espiritual com você mesmo, contra você mesmo, porque na verdade não era uma competição entre pessoas, era um objetivo a ser alcançado em que você poderia ser promovido, categorizado, né, que eu sempre falo, que a gente aqui escolhe a categoria espiritual que a gente quer viver, pela nossa sede e pela nossa busca. Quem mais busca, mais tem, mais recebe. Quem mais clama, quem mais pede, quem mais ora, quem mais chora, né, alcança. Então, nós definimos a nossa categoria. Então, é triste você ver, às vezes, pessoas que você fala assim, oh, meu Deus, como eu queria que fulano estivesse entendendo disso, desse mistério aqui. Aí você conversa, chama, clama, explica. E a pessoa está com a mente fechada, não entende que ele está se categorizando de uma forma, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque não ouve o que o Senhor está falando. Por isso que as 7 cartas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eu tenho ouvidos? Tenho, então eu quero ouvir. Se eu não tenho ouvidos, me dê ouvidos, mas eu quero ouvir. Se eu não tenho olhos, me dê olhos espirituais para ver. Se eu não tenho coração para entender, me dê coração para entender, e mãos e pés para fazer a tua vontade. Então, não tem desculpa, é só você reconhecer qual é o seu estado e pedir pela condição. É como se você tivesse totalmente esmagado numa cama de hospital, você sabe quais os sentidos seus funcionam, quais os sentidos seus não funcionam. E você está diante do médico Jesus, né? Esse esmagamento foi a nossa queda, o nosso pecado. Você está diante do médico Jesus, você fala assim, eu não escuto, por favor, Senhor Jesus, me dê ouvidos, eu não consigo enxergar, me dê olhos, eu não consigo movimentar meu braço, minha perna, me dê movimentos. E assim é a vida espiritual, você vai clamando por aquilo que você identifica que você tem falta. E por que você faz isso, né? Além do fato de você ser saudável espiritualmente, que a glória de Deus em você é você ser saudável espiritualmente, você vai servir, né? Porque uma pessoa totalmente mutilada na cama do hospital não tem como servir ninguém. Então, no caso, o pecado fez isso conosco. O pecado destruiu as nossas condições espirituais que foram planejadas por Deus no princípio e que agora, por meio da salvação, o Senhor restaura. O Senhor não só salva, o Senhor edifica. E a palavra de Deus fala de um edifício espiritual que vai ser trocado por esse tabernáculo, né? Coríntios, Paulo fala lá sobre essa troca desse edifício. Então, tudo isso faz parte de uma montagem, de um quebra-cabeça espiritual de 1 milhão de peças, ou seja, você está diante de uma realidade espiritual que, quando ela se abrir, quanto mais entendimento desse quebra-cabeça enorme que você vai conectando aqui e ali através da palavra de Deus, vai ganhando panoramas e panoramas espirituais, mais glorioso será a sua transformação. Porque Paulo fala lá em Coríntios que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, uma é a glória das estrelas. O que ele está querendo dizer? Que existe uma recompensa espiritual diferente para cada sede e para cada determinação de cada coração, né? E Deus ama a todos, né? Vai dar a salvação a todos que crerem e que se arrependerem, que se voltarem para Ele, mas essa premiação do galardão da sede, da busca, é pessoal, não tem como eu buscar por você e você buscar por mim, né? Então, é um mérito de amor, de dedicação, né, de rendição, bom?
Então, essa é a base do discurso do que é os 144 mil. Na contagem humana, você pode fazer duas coisas. Você pega 6 mil anos e multiplica lá por um valor que é 24 horas. Acho que é isso. 6 mil anos, 24 horas, ou é 12 meses vezes 12, eu não me lembro exatamente qual é a conta, e vai dar 144 mil. Simbolicamente, isso quer dizer que Deus está salvando vidas a todo tempo, durante toda a história, né? E esses 144 mil significa pessoas salvas, totalmente comprometidas com Jesus, totalmente comprometida com Jesus. Porque o que faz a diferença entre ser noiva e não ser noiva é o compromisso. Porque uma pessoa que vai casar com outra, ela não tem outro na sua mente, no seu coração. Se você fosse casar com alguém, ou quando as mulheres foram se casar com os seus maridos, então, assume-se que elas tinham somente ele no seu coração. E essa é a postura para ser noiva. Então, qualquer pessoa que divide Jesus com o mundo, com o carro, com qualquer riqueza, com qualquer poder, com qualquer aparência humana, não está se candidatando à noiva. Está se candidatando a convidado da festa. Entende? Então, noiva é aquela pessoa que se coloca totalmente, exclusivamente para Jesus. E não pensa em outro, não tem outro. Esse é o critério da noiva. Os 144 mil dentro da noiva seriam aqueles guerreiros dispostos a estar aqui, lutando pelos remanescentes, por todos os que tiverem aqui até o último homem, como diz aquele filme, né? Então, essas são as duas categorias que nós temos. A gente sabe que dentro de um reino, nem todos são soldados, nem todos são padeiros, nem todos são cozinheiros, nem todos são costureiras, certo? Então, existem diferentes funções e atividades, né? Então, o Senhor tem chamado esses 144 mil de guerreiros, que são aqueles que vão estabelecer um confronto, né, direto contra o anticristo, e vão estar aqui no mundo totalmente difícil e perverso, com demônios literais, visíveis, palpáveis, nesse tempo da grande tribulação. Amém? Agora, uma outra conta que se pode fazer para saber dos 144 mil é a das 12 tribos de Israel, você escolhendo 12 mil de cada tribo, que é o capítulo 7 de Apocalipse. E logo depois destas coisas, eu vi uma grande multidão de toda nação, tribo e língua. Então, como eu já falei aqui, Deus não quer que a gente passe pela grande tribulação. A igreja pregou isso, e os pós-tribulacionistas ficam batendo nisso, de que, não, nós vamos ficar para a grande tribulação. Não, você vai ficar porque você está se categorizando a ficar. O Senhor não quer. Como que um pai vai querer que alguém seja surrado, esmagado, estrapiado num mundo totalmente terrível se ele já deu a sua vida por nós? É só nós, se tivermos em falta com ele, que vamos ficar. Só se nós estivermos com o coração dividido. Isso o pastor João trouxe para nós e Deus reforçou para mim no meu coração, e é por isso que eu estou falando para vocês. Não existe sentido de Deus permitir um espancamento, vamos dizer assim, do povo, que é o que vai, literalmente, as pessoas vão passar aqui, a não ser que ela tenha coração dividido. Como eu já disse, tribulação é arrancar a casca do trigo. Se a casca está muito pregada no trigo, vai ter que passar mesmo para arrancar, e a casca é a carne. Então, se você não se libertou da sua natureza carnal, então se proponha, porque o Senhor está chamando todos nós para esse arrebatamento, para não ficar aqui. E o Senhor, ele não coloca o arrebatamento lá no final, como eu já falei, os pós-tribulacionistas, porque aí tem uma irmã na internet falando que, bom, qual é a diferença entre pós-tribulacionista e pré-tribulacionista? Ela deu um critério que não é verdadeiro. Ela disse assim, não, os pré-tribulacionistas querem subir antes da revelação do anticristo, mas nós, pós-tribulacionistas, acreditamos em Tessalonicenses e só vamos subir depois da revelação do anticristo. Isso não é o critério do pré e do pós. E eu nem gosto de usar isso, porque isso são classificações humanas. Eu só estou usando isso aqui para tentar limpar um pouco dessa poeira que existe. Por quê? Porque os pré-tribulacionistas, que entendem mesmo o que é pré-tribulação, eles veem a manifestação do anticristo, só que logo depois são levados
Porque é o início da grande tribulação. Nós temos 3 etapas, tribulação, grande tribulação e ira, certo? Na ira já não tem mais ninguém aqui. Então, o que significa? Ninguém que eu quero dizer que esteja sendo salvo, né, ou prometido, porque a ira já é ira mesmo, né? Então, vamos supor, tem até umas ressalvas que dá para fazer sobre essa afirmação, mas eu vou deixar desse jeito por enquanto, porque senão a gente vai frouxando a corda, e aí tem gente que fala assim, não, eu passo pela ira, como se fosse uma brincadeirinha, né? Eu passo pela tribulação, pela grande tribulação, como se fosse uma brincadeirinha que você pode ficar estendendo. Então, eu vou deixar rígido desse jeito mesmo, tá bom? Então, veja só, o que acontece? A tribulação é o momento inicial, são aquelas perseguições iniciais, que elas não se intensificam ao ponto da grande tribulação. Porque a grande tribulação, o inimigo, ele rompe um acordo de paz, né? A gente sabe que esse acordo de paz vai ser figurativo, é um teatro mundial, né? Todo mundo sabe disso. Mas ele faz um acordo de 7 anos, que está próximo a acontecer, por causa de Israel, e no 3 anos e meio ele rompe com tudo e começa a matar tudo quanto é judeu e tudo quanto é cristão. Então, isso entra a época da grande tribulação. É quando ele desampara o pacto que ele mesmo elaborou e fez para o governo mundial, o governo do mundo. Então, vamos dizer, até na metade da semana nós temos aí o que a gente chama de pré- e mid-tribulacionismo. Mas esperar até o fim para ser arrebatado, não. Não tem condição. Deus nos ama muito, muito, muito para não permitir que isso aconteça, tá bom? Então, veja só. Então, a questão agora é o seguinte, quando nós lemos, eu vou começar pelo capítulo 7, porque esse trecho aqui é bem pequeno, tá? Para leitura. Eu vou começar pelo capítulo 7, dizendo o seguinte, olha lá. Se vocês verem bem, o que está escrito no capítulo 7, quando ele pergunta assim, todo mundo tem mais ou menos aí em background, né? A leitura do capítulo 7 de Apocalipse. Ninguém aqui nunca não leu o capítulo 7. Eu acredito que todo mundo aqui leu o capítulo 7 de Apocalipse, ou pelo menos leu o Apocalipse uma única vez. Então, no capítulo 7, ele vai descrever as 12 tribos, escolhendo 12 mil de cada tribo. Lá na frente, João vê uma grande multidão de toda a nação, tribo e língua, vestindo veste branca com palma na mão. E aí, olha só, no verso 14 do capítulo 7, 7 e 14 são números chaves em Apocalipse, então preste atenção. E disse-me, Senhor, tu sabes, um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bem, vir da grande tribulação, amém, glória a Deus, vir da grande tribulação pode ter 2 sentidos. Saíram do meio da grande tribulação, porque enquanto estava tendo a tribulação, estavam morrendo, estavam saindo, porque morrer na grande tribulação não é a pior coisa que existe, né? A morte não é a pior coisa. Então, morrer aqui, nesse estado de coisas, é maravilhoso, porque você está se salvando, né? Morrendo com Cristo. Mas essa palavra, ela também tem o sentido de escaparam, ou saíram fora, se você for ver no original. Então, isso denota que o Senhor não quer que você passe pela grande tribulação, apesar de ter 12 mil de cada tribo. Entenderam? Apesar de ter 12 mil de cada, o Senhor não está querendo que essa multidão passe pela grande tribulação. Então, se você for ver bem no grego, a tradução correta seria escaparam, saíram fora. Por quê? Porque Jesus, lá em Lucas, quando ele fala das bodas e fala das coisas que vão acontecer, ele diz assim, orai para que possais escapar. Orai para que possais escapar, né? Então, deixa eu ver onde que está escrito aqui, que outro dia eu marco aqui. Eu não me lembro exatamente, a minha filha achou para mim. Vocês lembram aí quando Jesus fala lá no Evangelho de Lucas, orai para que possais escapar das coisas, né? Então, quando ele fala isso, é exatamente a mesma palavra que está lá em Apocalipse 14.
tá? 7,14, escapar. Então é o seguinte, os tardios, vamos dizer assim, acordar, adentram-se da grande tribulação e vão escapar pela morte, ou por terremotos, ou por guerra, ou por peste, ou por fome, ou porque confessam o nome de Jesus, vão ser mortos. Tá, tudo bem. Vamos dizer isso. Mas antes disso, o Senhor está fazendo uma chamada. Assim como houve uma chamada para a noiva, uma chamada para os 144 mil, uma chamada para escapar da grande tribulação, que é agora. Tá? É agora. Pode falar, tia. Está lá em Lucas 21:36, quando ele diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Exatamente, tia. É essa passagem aí que eu queria linkar. Então, depois vocês façam o trabalho, o dever de casa, de conferir essas palavras no grego, tá? Se por acaso tiver alguma diferença aí, me comunique, né, em questão de interpretação. Então, veja só, desde 2019, quando eu comecei a pertencer à igreja Shekinah, um pouco antes, né, eu comecei a ouvir falar de noiva. De noiva. E eu não sabia o que era noiva, e o pastor Célio, que era um pastor que eu acompanhava, né, porque eu fui encontrar o pastor João em 2016, eu fui encontrar a igreja Shekinah de 2018 para 2019, no início da Pampam, para não falar aqui porque o vídeo está sendo gravado. Então, no início da Pampam, dos Jogos Pan-Americanos, o Pans Mundiais, então, foi que eu encontrei a igreja Shekinah. Mas desde 2016, eu já estava procurando as festas de Deus. Porque eu já tinha procurado profetas na internet, e a irmã Gina é desse tempo comigo. A irmã Gina que está aqui. É do tempo do irmão Luiz, do tempo de vários irmãos, que a gente ficava na internet ouvindo os comentários dele. E eu descobri o pastor Célio e mandei para todo mundo, porque toda vez que eu descobria um profeta bom, alguém maravilhoso, alguém que ensinava, eu mandava para todo mundo, a irmã Gina espalhava para todo mundo, e nós nos reuníamos. Eu tinha um grupo de oração e um grupo de assistência aos santos, né? A irmã Gina estava em outros grupos, daqui a pouco a irmã Gina veio, começou a participar dos meus grupos, e estamos aqui até hoje, juntos aí, nessa briga toda, né? Então, o que aconteceu, gente? Nós fomos crescendo no conhecimento da palavra. Eu era pós-tribulacionista, porque eu segui o irmão Luiz. Aí, quando eu encontrei a Erin, eu vi assim, ué, Jesus, por que você não corrige a Erin? Ela está errada. Ela é pré, eu sou pós. Eu estou certa, ela está errada, Jesus. Corrige a Erin aí, por favor. Aí eu parei e falei, não, espera um pouco, eu vou entender por que Jesus não está corrigindo a Erin. Então, agora, nos últimos sonhos, a Erin, ela era pré-pré, vamos dizer assim, pré-pré, ela não queria passar por nada. Aí Jesus foi lá e deu uma acalmada para ela. Falou assim, Erin, você vai precisar passar por algumas coisas. Você quer que eu livre todo mundo, eu vou livrando todo mundo? Não, não é assim que funciona. As pessoas precisam passar, vai haver muito mais milagres e muito mais salvação se eu permitir que essas coisas aconteçam, do que se eu simplesmente tirar todo mundo daqui. Então, existe um limite, eu vou até esse limite e eu vou esperar para que todos se salvem. Ou seja, eu vou dar as chances, melhores chances, até o final. Depois disso, se as pessoas escaparam dessas chances, vai ter outras chances, mas de outra maneira, um pouco mais difícil, mas ainda vai ter chance, né? É como um cirurgião, enquanto a vida é a esperança. Você não amputa uma perna, não corta um braço se ele está tendo circulação, né? Então, o Senhor Jesus Cristo está tendo esse tipo de abordagem lá nas cartas da Erin, né? E por que eu creio, absolutamente sem contar mais comentários, porque eu posso fazer muitos comentários sobre isso, por que eu creio que ali a Jesus não é o amigo Bob invisível da Erin, como qualquer outro amigo Bob que alguém podia inventar e conversar e escrever carta dizendo que foi ele que mandou dizer? Por que eu sei que ali é Jesus? Porque ele confessa que veio em carne, nenhum espírito confessa que veio em carne se não for do céu. E outro, porque ele fala coisas que estão acontecendo atualmente, coisas que vão acontecer, e você checa os acontecimentos, e você olha as notícias no jornal, Jesus comenta no outro dia, se não comentou antes, comenta depois, até o tiro do nosso amigo na orelha, né? Não vou ficar falando aqui, porque senão dá problema também. Foi comentado no dia seguinte por Jesus.
E lá ele escrafuncha tudo, ele nem revela tudo, porque nós corremos perigo, né? Conhece aquele filme, O Homem que Sabia Demais? É um filme de espionagem, então toma cuidado. Então, mas ele coloca aquilo que é necessário para a gente se orientar nesse tempo difícil. Tá? Então, esse é o meu argumento em favor dos sonhos da Eri, como seria em favor dos sonhos da Vicky e de qualquer outro que tem compromisso com Deus. Tá bom? Então, dito isso, pelo amor de Jesus, não fiquem preocupados em ficar aqui na grande tribulação, porque se você está exclusivamente para Jesus, você é noiva, e case-se, e estejam felizes para sempre. Amém? Nós e você, eu, você e todo mundo. Amém? Tudo bem? Agora vamos às questões dos 144 mil. Então, 144 mil é um voluntariado espiritual, porque lá em Salmos diz que o povo do Senhor se apresentou voluntariamente. Eu não me lembro qual é o salmo que fala, para o dia da batalha. Então, esse povo voluntário, certo? Esse povo voluntário é qualificado para ser 144 mil. E a qualificação de Deus assim, para a noiva você tem que ser exclusivo, para ser 144 mil você tem que ser irrepreensível e passando pelos testes. Então vem muito teste. A Eren passou por tanto teste, e ela falou assim, Senhor, quando é que vai parar esse negócio de teste aí? Né? Aí falou assim, não, Eren, aguenta mais um pouco. Então, foi dito num dos sonhos daqui, que eu tenho aqui, é o 800 e... Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar aqui, 4972. Bom, então antes de ler aqui, eu vou já compartilhar essa parte aqui, ó, tá? Para depois a gente só chegar lá. Olha, ó. Ela está tendo um sonho de alguém que misturou lã branca com linho, né? E que não poderia misturar a lã e o linho, né? E aí ela pergunta, né? Sobre essa questão, né? Aí Jesus não tenho certeza, o judeu mais velho ou padre está misturando linho, tecendo com a lã. Ele está tricotando juntos. O menino reconhece que isso é contra a lei. O menino está segurando o fio de lã do cordeiro em um grande círculo em volta dos pulsos. É um sonho que ela teve, né? Sua lã é pura e branca. Ele reconhece seu papai ou professor de direito. Não segue usando o linho tingido de escarlate tecendo com a lã. O homem mais velho está infringindo a lei com conhecimento de causa, né? Quer dizer, você sabe que não pode fazer e faz, né? Ótimas observações. O menino está representando um grupo especial de Judá, que faz parte dos 144 mil que foram designados e criados com a verdade. Eles serão os defensores da verdade, reconhecerão a verdade e ouvirão a minha voz. Eles serão puros e imaculados. O inimigo está procurando por eles agora, mas eles estão escondidos, tá bom? Então, não está declarado quem é, para que o inimigo, para que a identidade dele seja protegida. Certo? Amém? Isso, filha. A minha filha achou aqui que o povo se apresentará voluntariamente. Salmo 110, 3. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você se manifestar o seu poder com santos ornamentos, com orvalho do alvorecer virão os seus jovens. Amém. Bom, então veja só. Eu tive um sonho que Jesus estava cobrindo. Eu não me lembro bem, a Eren teve alguma coisa, eu não sei como foi misturado essas coisas na minha mente, mas eu vi Jesus escondendo, cobrindo com uma capa essas joias preciosas que são esses guerreiros dos últimos dias, tá bom? Então, dito isso aí, tá lá, né, que vão lutar pela verdade. Aí tem um outro sonho aqui que eu marquei, só para a gente avançar um pouco, que é a página 4.000, peraí, deixa eu colocar aqui, 4.972. Tá, esse sonho é especificamente sobre os 144 mil. Ó, a 12 tribos dos 144 mil. Aí vem aquela dúvida, né? Vamos ler lá agora para poder tirar essa dúvida, tá? Então vamos lá. Então vamos ler agora a Bíblia, tá? Para poder tirar a dúvida que surge aqui. Vamos lá. Depois a gente volta com o sonho da Érica. Então olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé no Monte Sião. O Monte Sião e a cidade de Deus, e toda a parte espiritual, ela existe, é palpável e está numa dimensão celestial, tá? Pessoas que são arrebatadas são levadas ao Monte Sião. Nós estamos no monte de Deus,
ou estamos subindo o monte de Deus. Embora você esteja aqui sentado assistindo essa aula, espiritualmente você está lá. Quando a palavra fala no abrir e fechar de olhos, preste bem atenção, não é não fechar e não abrir de olhos, porque normalmente quando você vai dormir, você fecha. Né? Um abrir é quando você está acordando. Ora, se você está acordando, por que você vai fechar logo em seguida? Essa palavra significa o quê? No abrir e fechar de olhos. Vocês já pararam para perguntar? Porque assim, quando você abrir os seus olhos espirituais e fechar os seus olhos da carne, você vai ver que você esteve com Jesus, Jesus esteve com você nesse monte celestial. Porque o que está aqui é a nossa dimensão terrena focada nessa consciência humana. A consciência espiritual não foi aberta para você se ver na consciência espiritual, entendeu? Então nós já estamos com Jesus e estamos subindo o monte. Então é possível que você esteja numa altura do monte, outra numa outra altura, até chegar no topo, tá bom? Todos que estão 100% consagrados a Jesus estão subindo esse monte, tá? Os demais que estão no mundo estão dormindo ou desorientados como o sonho que foi dado pelo Brandon da última chamada, é o que o pastor João também fez, o sonho da última chamada, ovelhas desatentas, né? E Jesus gritando, né, pela última vez. A última vez significa que vai para o inferno, não é isso não. Última vez é a chance para participar do arrebatamento e não ficar aqui na grande tribulação. Porque também tem um outro erro que também vai ser corrigido, que os deixados para trás perderam a salvação e não tem mais salvação, não tem mais jeito. Não, não é assim. Os deixados para trás tinham o coração dividido com o mundo e Jesus não pôde retirar eles daqui, porque o Senhor quer exclusividade, certo? Se eu fosse um homem e tivesse 5 mulheres para casar, qual delas eu escolheria para me casar? Aquela que me amasse. Uma podia ser bonita, podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser inteligente, falar 7 idiomas, mas se não me amar, não satisfaz o critério principal. Então, o critério principal da noiva é amar a Jesus de todo o coração. Então, esse é o critério. Se você está com o seu coração dividido com alguma outra coisa, então tome cuidado, porque você pode ficar aqui. E eu falo isso até para mim mesmo, jogando essas palavras para dentro de mim com temor e tremor, porque eu não posso ter o meu coração dividido, senão toda essa minha fala aqui não vai servir para mim. Vai servir para vocês que vão subir, e não para mim. Então, eu preciso estar totalmente em Jesus para também essa fala ser aplicada a mim. Amém? Então, vamos lá. Então, olhei, os 144 mil são chamados os primeiros frutos antes do trono. Então, olhei, eis que o cordeiro estava em pé no monte Sião, e com ele 144 mil que tinham o nome de seu pai escrito em suas testas. Então, lá no capítulo 7 de Apocalipse, você tem bem claro isso. Tá? O que é esse nome do pai escrito em suas testas, que é o selo, e numa das cartas, que é de Laodiceia, não, de Filadélfia, fala desse nome do pai escrito nas testas. E ouvi uma voz do céu com o som de muitas águas e com o som de um trovão forte. E a voz que eu ouvi era do arpista tocando suas harpas. E eles cantaram uma nova canção diante do trono e diante das 4 criaturas e dos anciãos. E ninguém poderia aprender a canção, exceto aqueles 144 mil que foram redimidos dentre os da terra. Né? Aí aqui o Michael Root coloca o som da 7ª trombeta e eu não concordo. Tá? A não ser que a 7ª trombeta seja tocada e o efeito dela venha depois. Aí tudo bem. Tá? Estes são os que não foram contaminados por mulheres porque são virgens. Aí você começa a colocar suas interpretações humanas e você vai entrar aqui agora num comentário que o Michael Root faz e no que Jesus diz sobre os 144 mil. Tá? Eu prefiro ficar com Jesus. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vai. Eles foram redimidos dentre os homens como primícias para Jeová e para o Cordeiro. E nenhuma mentira foi encontrada em suas bocas, pois eles são sem mancha perante o trono de Jeová. Então aqui tem várias coisas para tratar sobre essa questão. Então eu vou tratando uma por uma aqui das coisas que eu estou falando. Em primeiro lugar, que nem toda igreja sabe da noiva, da diferença entre noiva e igreja. Acho que tudo que é igreja é noiva e nem tudo que é igreja é noiva. Você pode estar na igreja e ser apenas um convidado para a festa, porque você não se foi exclusivo para Jesus. Embora você creu em Jesus, será salvo, mas você não é noiva porque você não é exclusiva. Isso tem que ser falado claramente. Desde o princípio da minha fé,
eu sempre soube que Jesus era exclusivista nesse sentido. Né? Jesus exclusivo. Quero você, só você, e quero que você me queira só a mim. Pronto, não participe de outra coisa e não partilhe com outro Deus, nem com qualquer outra situação. Nem por avareza, nem por dinheiro, nem por poder, nem por nada. Tá bom? Então, veja só. Então, a primeira coisa é, igreja não é necessariamente noiva. Existe a noiva na igreja, mas tem gente na igreja que não é noiva. Ponto passivo. Segundo ponto passivo é o seguinte, vamos lá. Ser virgem... peraí. Sim, eu vou aqui para o último, que é mais fácil tratar o último do que tratar esse que está aqui no meio. Nenhuma mentira foi encontrada em sua boca por eles sem mancha perante o trono. Nesse sentido literal, não significa que a pessoa nunca mentiu, porque quando eles forem transformados, a vida deles foram preenchidas com a verdade a tal ponto que quando eles foram transformados, eles não mentem mais, nem mentirinha pequena, né? Porque enquanto isso porque a Erin, ela é dos 144 mil e ela cometeu mentirinhas, tá? Então, nesse sentido, a verdade é a verdade da vida inteira, né? Proposta como verdade, né? E que um dia vai se consumar numa transformação, onde ele não vai mais se distanciar disso, tá bom? Não significa infalibilidade humana, tá? Por favor. E agora vamos para o tratamento mais difícil, que é o fato deles serem virgens. Então, vamos lá. Então, ela pergunta para o Senhor, Senhor, tenho uma pergunta sobre algo que me intriga há algum tempo. Como posso ser útil na medida em que você me mostrou, porque Deus mostrou qual é a medida dele, que ele vai usar dela. Quando não sou judeu, não sou homem e não sou virgem. Então, significa que 144 mil aqui não é só o varão, tá? Porque aí era dito que era só varão e tal, aí as mulheres ficaram de fora, né? Não, aí ela pergunta isso aqui para Jesus, não sou. Então, vai lá, ó. Cadê? Onde eu tô? Como posso ser útil na medida em que você me mostrou? Então, ele mostrou uma medida que ele vai usar, e essa medida é que ela pertence a 144 mil. Quando não sou judeu. Então, aqui, tem algum judeu aqui? Tem algum aclamado judeu? Pode ser, nós temos herança judaica aí fervendo na panela 2 dias, parece que dá um caldo aí de 20% de judeus, sei lá, na minha família, meu tataravô, o Manuel Paredes lá, que nem o nome a gente herdou. Mas digamos que não somos judeus, né? Aqui nós temos várias irmãs, não são homens e não são virgens, né? Eu até pensei na questão do casamento, né? Teve 2 casamentos, 3 casamentos, tem gente aqui com 2, eu já tive 2, né? Então, a Erin também teve 2 casamentos, né? Teve um marido primeiro que ela teve os filhos e esse outro que ela está com ela. Então, vamos ver qual é a condição aqui que Jesus está dizendo desses 144 mil. Erin, isso é falso. A pessoa que proclama que os 144 mil são todos judeus está contradizendo as escrituras. O reino de Judá, aí ele vai entrar no assunto do reino de Judá. O reino de Judá, do qual os judeus vieram, consiste apenas 3,5 das tribos das 12 tribos, né? Tá? A minha palavra escreve claramente que os 144 mil virão de todas as 12 tribos, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Devo dizer ao meu pai, para agora mudar as escrituras para corresponder ao seu entendimento defeituoso deles. Não, vou deixar como está claramente escrito agora. É interessante para mim quando os homens fazem declarações ousadas à parte de Deus, isso aqui é Jesus falando. Isso é perigoso e leva à loucura. Quanto aos outros aspectos dessas falsas interpretações, quem é que escreveu a interpretação em seu idioma? Será que o diabo está nos detalhes? Ou talvez tenha permitido que isso ocultasse ainda mais a sabedoria dos tolos? Tá? Jesus aqui. Aí, ó Senhor, isso está além do meu alcance de compreensão. Aprendi ao longo dos anos que me faço passar por tolo sempre que assumo algo sobre o que eu sei muito pouco. Eu só sei o que você revela através de suas palavras e meus sonhos. Às vezes me sinto triste por não ter aprendido mais formalmente. Tá? Então, ele está falando aqui de interpretações erradas que são feitas, né? Que tem gente que fala que é só lá das tribos que estão em Israel, tem gente que fala que Deus não conseguiu guardar as 12 tribos, né? E por isso não pode escolher 144 mil, 12 mil de cada tribo, certo? E assim por diante. Eu não vou citar nomes aqui, mas na internet tem, tá bom?
Ah, não, então Deus vai escolher 144 mil porque ele não conseguiu guardar 12 mil. Eu, particularmente, acredito, que vai ter o cumprimento literal, Deus vai tirar 12 mil de cada tribo, e vai ter o cumprimento espiritual, que é essa conta de 6 mil vezes 24 lá, que eu não me lembro quanto que dá agora. Vou até dividir aqui, 144 mil. Espera aí para ver quanto é que é essa conta aqui que o pessoal faz. É 144 mil dividido por 6 mil anos. Isso, 24 anos. É 24, tá? E tem outra maneira também de fazer, né? 12 meses, 12 horas do dia, 12 vezes 12, 144 por mil, eu acho que é isso. Uma interpretação espiritual. Tá bom? Então, veja só. Então, aqui a gente entende nas entrelinhas, porque ele também não revela assim, ó, diz assim, ó, Eren, é assim, assim, assado. Ele deixa nas entrelinhas, porque ele sabe que o inimigo também pode ter acesso a essas cartas, né? Então, como eu já falei, carta numa guerra é um negócio sério. E tem que ter estratégia de guerra. Então, Jesus, em todos os profetas, além das informações serem fragmentadas, você tem que juntar 2, 3, 4 profetas para entender uma revelação. Isso tem sido o trabalho do pastor João, fazer essas leituras e traduções, certo? Para se entender mais sobre uma revelação. Nem todo mundo sabe tudo, porque a glória é de Deus, senão ficaria um homem inchado com aquilo tudo, né? E a estratégia de guerra, porque nem todas as informações são contadas, porque as coisas vão acontecer. Tá bom? Então, fica implícito, porque em outras cartas, Jesus coloca ela listada como um dos 144 mil. Então, não fique preocupado se você é mulher, se você não é judia, né? E se você não é virgem, que você também pode ser um dos 144 mil. Amém? Então, essa é a principal mensagem da aula de hoje. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá aqui. Sim. Aí uma outra coisa estes são os que não foram contaminados por mulheres, porque são virgens, né? Então, essa aqui, no caso, seria, a Bíblia compara mulheres às religiões, né? E a prostituição espiritual, né? Tá bom? Então, agora eu vou ler o comentário do Marco Rudo, vamos ver o que ele fala aqui no 625. Esses são aqueles que não se envolverem em atividades sexuais proibidas, os casos de Ervá, veja a nota, no evento 62. Quando um homem ou uma mulher se casa em virgindade, não há desgraça. O leito matrimonial é puro, conforme Hebreus 13:4. Esta passagem não implica de forma alguma que o casamento é proibido para aqueles que fazem parte de 144 mil escolhidos e selados. Significa simplesmente que não contaminaram com comportamento sexual impróprio enquanto eles eram casados, e posteriormente permaneceu fiel aos seus cônjuges. Em um sentido espiritual, eles não foram contaminados pelo sistema religioso, econômico, político da Babilônia, que Yohanan descreveu como prostituta. Então, aqui está a parte espiritual da situação. Não foram contaminados com o sistema religioso da Babilônia. Tá? E aqui é feita essa interpretação material, porque tem uma espiritual material, de que eles não tiveram comportamento sexual impróprio. Né? Mas isso é feito pelo Michael Ruto. Então, veja só, agora vamos ver. A Erin, ela foi uma mulher escolhida, né? Ela não teve uma vida assim perfeita, tá? E até as pessoas julgam ela por ter tido uma vida tão preocupante, vamos dizer assim, do ponto de vista cristão, e ela escrever esses sonhos e conversar com Jesus de face a face, tá? Então, muita gente julga ela e diz que ela não merecia. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que essa implicação aqui dessa vida impecável, né, não é o critério que o Senhor Jesus está usando, porque ele está olhando o coração. Tá bom? Porque todos nós temos percalços na vida, e não é a vida impecável que que fez essa definição dos 144 mil, porque no caso seria a ele também não seria. Tá bom? Então, dito isso, eu acho que eu li o suficiente, depois ao julgamento da Babilônia.
Eu queria saber se vocês têm algum comentário ou pergunta sobre esse assunto, e se eu falei alguma coisa que não encaixou, que ficou em dúvidas, ou que foi pretensioso demais da minha parte, por favor, exortem. Amém? Pode falar, pastor. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Agradecemos a Deus, né, por tudo isso, né? Eu vejo, né, pastor Lucas, a questão da virgindade, ela é, assim, uma virgindade espiritual, né? Uhum. É aquela virgem que está se guardando pro seu noivo, entendeu? Né? Exatamente. E a gente tem que ser assim, né? O nosso relacionamento com Jesus tem que ser um relacionamento sério, né? Sabe, que nem aquela virgem que se guarda totalmente pro noivo, né? Para a hora do casamento, realmente, né? E eu vejo a questão do adultério espiritual, é você ser infiel espiritualmente, né? De repente você, aquela virgem que começa, né, atrair a confiança do noivo, né? Imagina, né? Antes do de repente, né, flertar com os outros homens, como diz a pastora Nilva, começa a flertar de repente, né, com outro, imagine, né? O noivo lá, tal, vê que a sua esposa, a sua noiva, futura esposa, né? De repente tá tendo comportamento estranho e tal, né? E etc. Então eu vejo nesse sentido, é o sentido espiritual mesmo, né? Seria esse sentido mesmo. Exatamente, por isso que eu falei do coração, né? Que você tem que ser exclusivo para o Senhor, e isso é que vai contar que você é virgem, não foi a sua vida pregressa de situações sexuais que vão determinar isso, porque aí não se completaria os 144 mil, vamos dizer assim, tá? É a questão do coração mesmo. Tia Ricarda, pode falar. Então, irmãos, eu entendo que essa virgindade espiritual tem muita relação com os 7 pecados capitais. Como foi dito aí, o pastor Lucas pegou a Erin como exemplo, né? Uhum. E ela teve ali seus desafios para se tornar uma pessoa melhor. Nós também temos esses desafios, e tudo é uma escalada, né? Nós temos aí os 7 pecados capitais, que eu vou refrescar aqui nossa memória, que é a gula, a avareza, que tem relação doentia com o dinheiro, a luxúria, falta de prazer no trabalho, a ira contra a riqueza, inveja, que significa também cobiça, né? A preguiça, a soberba, o orgulho. Isso tudo aí são desafios que a nossa consciência tem que superar. Todos nós, eu creio que todos nós vamos passar por essas experiências e nós teremos que escolher. Nós estaremos passando ali pelo fogo, né? Porque enquanto nós estamos na carne, nós temos ali esses pecados. Mas nós temos que, com a ajuda do Espírito, né? Que uma vez com a ajuda do nosso Espírito, acompanhado ali do discernimento do Espírito Santo, com muita oração ali e súplica, nós podemos passar por isso, mas não é fácil. Muitas vezes a gente acha que está pronta, porque eu estou indo à igreja, porque eu estou participando da ceia. Então, nós fazemos nosso próprio julgamento. Eu sou uma pessoa maravilhosa, então, quando Jesus resolver dar o start para o arrebatamento, eu vou ser uma das primeiras. Não. A gente realmente nós não nos conhecemos, porque, inclusive, quando os tempos forem ficando difíceis, os tempos forem ficando difíceis, nós também seremos desafiados. Aí é quando nós realmente vamos nos conhecer. Se nós somos soberbos, se nós temos ali falta de prazer no trabalho, né? Porque se acontece alguma coisa, a gente já fica de cama, não quero mais fazer nada, não quero ir para a igreja, quando nós somos contrariados. O ser humano é assim.
até que, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo se aproxima, dá ali um renovo e a gente retoma, não é? Gula. A gente sabe que, enquanto nós estamos na carne, nós temos gula, porque se a gente começar a fazer um jejum, tá? Depois do tempo do jejum, a gente vai comer com tanta vontade que a gente come tudo que está pela frente. Não é? Nós temos isso, porque a carne precisa de energia, e quando a carne se vê sem energia, ela quer comer tudo pela frente, para quê? Para ter aquela disposição novamente. Então, meus irmãos, é tudo uma luta muito grande. Não fosse pela misericórdia de Deus, nós nem teríamos esperança. Nós só temos esperança porque cremos na misericórdia de Deus. Então, enquanto a gente está falando, né, do arrebatamento, isso e aquilo, a gente fica feliz, porque a gente sabe e conhece que Deus é misericordioso, mas também nós temos que pegar o início da meada, do fio da meada. Olha, será que eu estou preparado? Será que eu ainda tenho inveja dentro de mim? Será que se eu hoje não quero saber de dinheiro, eu levo uma vida que não precisa de dinheiro, mas de repente, será que se chegar uma grande quantia na minha mão, eu realmente vou abrir mão dessa quantia? Enfim, são muitos desafios da vida, mas essa virgindade espiritual, né, até para nós conseguirmos isso, nós temos que superar esses pecados capitais que, com certeza, cada um de nós vem passando e a nossa consciência vai sendo limpa, né? Eu falo consciência porque quando nós pensamos em nós pensamos como um todo, mas nós somos só uma consciência. Deus é tão misericordioso que Ele vai nos libertando aos poucos, né? Ele não exige tudo de uma vez, é uma escalada. Eu não posso querer escalar um morro, uma montanha de uma vez só. Eu vou começar, vou botar água, comida e vou. Não, nós temos que parar, que descansar, não é? Porque tudo é uma jornada. Então, dou graças a Deus porque essas aulas que nós estamos tendo está nos trazendo uma consciência espiritual, mas que nós sempre possamos pensar que tudo é uma escalada, uma jornada, até alcançarmos a virgindade espiritual, meus irmãos, só pela misericórdia de Deus, amém? Amém. Pode falar, pastor, irmão Geraldo, acho que ele, deixa eu ver aqui na fila, peraí, deixa eu ver aqui para não ter problema. Irmão Geraldo, pode falar, irmão Geraldo. Mas, irmãos, tudo bem? Esse tema é um tema muito, muito maravilhoso de conversar, e porque tem muita coisa para se conversar. É uma coisa que a gente tem que meditar dia e noite, porque é um tema que nos leva a Cristo, nos leva à dedicação total a Cristo. Por quê? Porque o sonho de Erim, o próprio Jesus falou sobre esses 144 mil, os primeiros frutos. Não quer dizer que os outros não vai ser igual, quer dizer que são primeiro, que amadureceram primeiro. São aqueles que são do sermão da montanha, aqueles que choram por causa da sua condição. Eles reconhecem a tua condição de pecador, de miserável. Ele reconhece, ele chora pela maldade que eles têm. Eles são pobres de espírito. Aí ele chega naquele ponto que eles têm sede de justiça. Sede de justiça, porque ele vê tanta coisa que ele quer clamar a Deus para Deus voltar as coisas, trazer a justiça de volta. Os 144 mil são os primeiros que mais anseia, tem mais sede, igual o irmão Lucas diz aqui, aqueles que mais buscam, aqueles que sentem necessidade de clamar, de chorar, são aqueles que choram, igual o sermão da montanha, é bem-aventurado aqueles que choram,
porque esses serão consolados. E aqueles que são mansos, dificilmente se encontrar uma pessoa verdadeiramente mansa, que tem paz, hein? Paz de espírito. São frutos difíceis de se encontrar numa pessoa, uma pessoa paciente. O fruto mais difícil de ter um cristão é a paciência, o longânimo em paciência. Nós temos que exercitar esse sermão da montanha todos os dias. Por quê? Porque é um sermão que realmente quem vive em espírito que tem. São os frutos que nenhuma lei é contra esse espírito, porque eles são reflexo de Deus na pessoa. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Jones, pode falar. Não, eu estava aqui meditando a respeito estava pensando nas virgens nécias, né? E de repente elas vão ter algum comportamento esquisito, né? E Jesus não vai ver nelas assim algo esquisito, né? Que no primeiro momento elas não vão ir pro casamento, né? Coração. Mas daí, né? Tava meditando sobre isso, né? Aí lá, de repente, vão ficar, né? Mas depois você vê, sempre Deus dá aquela segunda chance, né? Amém. A gente vê até a questão do Velho Testamento, né, pastor Lucas, que Deus, ele fala assim, que Jerusalém traiu ele, né? Sim. Jerusalém e Samaria, tem até um texto forte, onde que é mesmo? Acho que é Ezequiel. Ezequiel. Que fala lá, né? Jesus fala assim, Deus fala de uma maneira bem forte, né? Sabe? Como se Jerusalém e Samaria tivesse traído ele, assim, mas praticado atos, ele usa linguagens sexuais, atos libidinosos, né? Como diz, né? Assim, umas coisas bem fortes mesmo, né? As duas irmãs. As duas irmãs lá, né? Olá e Olibá, né? Acho que é isso mesmo. Uma Jerusalém, outra era Samaria, né? Traíram ele usa, assim, uma linguagem bem forte mesmo, assim, de adultério, de prostituição mesmo, coisa, né? Mas depois ele tem misericórdia e aceita elas de novo, olha só como é que é, né? Esse é Deus, né, manos? É Deus. Caiu a internet aqui, espero que a gravação não tenha caído. Bom, continua gravando. O vermelhinho tá aqui ainda de gravação, acho. Tá, travou aqui. Então tá bom, irmãos. Alguém mais tem algum comentário? Eu perdi o finalzinho aí da fala do pastor Jones aqui. Aí eu caí. Perdeu aí o finalzinho? Porque eu caí. Não, eu tava falando não sei até que parte que o senhor ouviu, pastor. Eu tava... Sobre as virgens lá, sobre a fidelidade. Isso, né, das virgens tolas, né, as nécias lá e tal, né, que provavelmente elas vão ficar porque Jesus vai ver nelas um comportamento estranho, esquisito, né, não digno de uma noiva fiel, né. Daí eu dei o exemplo do Velho Testamento lá, quando o Olá e Olibá, né, Jerusalém e Samaria, quando Deus usa aquelas linguagens fortes de uma mulher infiel mesmo, né, que trai o seu marido e tal, e com atos até, são palavras fortes, os irmãos devem conhecer essa parte lá, né, acho que é Ezequiel, se você for ver. Mas depois, Samaria e Jerusalém, né, mas depois ainda Deus aceita de novo, né, na sua misericórdia ainda, sabe, é forte, né, é forte. Então, se você pegar essa parte, transportar para o lado judaico, ou para o lado hebraico, né, da velha aliança, você vai perceber, assim, que por que os judeus têm que se passar mais 7 anos aqui, ou 3 anos e meio, digamos, que a igreja saia na metade, por que os judeus têm que ficar até a hora de Jesus vir em cavalos brancos para ser socorrido? É uma pergunta que eu também me faço. E a outra pergunta que eu me faço, se a marca da besta vai estar vigente em todo o planeta, como os judeus vão lidar com isso? Porque está escrito que quem aceitar a marca, né? Entendeu? Então, são 2 perguntas que eu tenho também a respeito do futuro, de como haverá esse livramento, né, sobre os judeus. Por quê? Porque quem fomentará o levante do anticristo, que é o antimachia, no caso, né,
É o próprio povo judeu. E você pode ver que o povo judeu, ele está duplamente dividido, né? Tem uma parte que é fiel e outra parte que é adoradores malignos, vamos falar assim. E a gente não sabe separar esse povo lá de dentro. A gente não sabe nem mencionar isso, é até perigoso para mim ficar falando isso. Eu não sei como separar essa situação, mas a gente sabe lá que tem gente que é totalmente anti-Jesus, né? Anti-Jesus. Até que ponto esse anti-Jesus, né, anticristianismo, né? Eu vou falar anti-Jesus porque senão se confunde com a figura do anticristo. Esse anti-Jesus, ele é uma coisa que vai ser tolerada, né, e até que limite isso vai ser tolerado. Porque a gente vê, e eu já ouvi vídeos e áudios de rabinos judeus blasfemando incansavelmente do nome de Jesus. E é horrível você ouvir isso, né? Então, eu sei que Deus ama, Deus tem misericórdia, Deus quer salvar, como quer salvar a todos, né? Indistintamente se é judeu, se não é, mas até que ponto essa situação vai, até que limite isso vai, né? Então o Senhor pede para nós orarmos por eles, orarmos por todos os perdidos, no final de contas, né? E nós precisamos nos submeter ao Senhor, nos humilhar, nos quebrantar, né? Porque isso é uma guerra espiritual. Se você se posicionar errado, também você pode se machucar também, né? Tá bom? Pode falar, pastor João. Sou eu, pastor Lucas. Ah, tá. Fica à vontade. Então, eu entendo isso, essa parte aí que o senhor está falando, como aquela parte citada em Apocalipse 3, eu acho que 7, 8 em diante ali, que vai falar que aqueles que dizem que são judeus, mas não são sinagoga de Satanás, que eles vão se dobrar diante da nossa presença, quer dizer isso. Então eu acredito que no tempo certo eles realmente vão se dobrar. Só que muitas pessoas elas não se lembram e não se tocam que a gente é o responsável, nós somos responsáveis direto pela intercessão desse povo. Amém. Não tem outros responsáveis além de nós. Nós precisamos orar para que realmente haja um quebrantamento, um arrependimento e uma conversão genuína do povo judeu. Amém. Amém. Ok. Então, a situação do povo judeu, quando a gente vê lá em Israel, a gente vê que eles cospem nos católicos, principalmente porque são idólatras, mas nos católicos eles não toleram muito bem os evangélicos, né? Apesar de causa do turismo, do dinheiro e tal, tem uma certa tolerância, mas não é tão boa assim. Eu tive lá, eu fui bem tratado porque eu era um cientista, eu estava com uma credencial de cientista, então fizeram uma carteirinha para mim que durava 6 meses. Eu não sabia ler hebraico o suficiente para entender que a carteirinha valia 6 meses, né? Eu peguei 20 dias de licença só. Se eu soubesse 6 meses, eu tinha abandonado a universidade. Brincadeira. Estou só fazendo uma piada. Mas eu quero dizer assim, que tem gente que sofreu já um bullying, né? Por se declarar cristão em alguns lugares. Agora também tem aquele cristão chato, né? Aquele cristão que quer converter judeu à força, que vai lá, ele acha que ele é um enviado de Jesus, né, para converter judeu, e provoca também muito problema, tá? Que não são missionários preparados, né, e também, assim como em outros lugares, provocam e dão problema para o equilíbrio, vamos dizer assim, do diálogo entre essas pessoas. Tá? Então existe isso aí também. Tá bom, irmãos? Mais alguém? Vamos parar aqui a gravação. Aí todas as palavras proibidas poderão ser faladas depois que se interrompe a gravação. Tá? 2020. Alguém quer orar para nós? Para agradecer? A pastora Nilva orou no começo, quem pode orar por nós agora no final? Ora então, tia. Obrigado.
Nosso amado Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai amado, por mais essa reunião de estudo. Te agradecemos, Senhor, porque a cada participação o Senhor vai nos dando mais discernimento sobre o teu amor, sobre nossa caminhada, e vai nos dando, Pai amado, mais conhecimento, Pai amado, sobre a nossa salvação, o quanto ela é imprescindível para as nossas almas. Deus, obrigada pela participação de cada um aqui, que foi maravilhosa. Obrigada, Pai, pela vida do Lucas, do pastor Lucas. Continua abençoando ele, Pai amado. Que ele continue trazendo para nós, Pai amado, o estudo, esse estudo maravilhoso que foi feito hoje. Agradecemos, Pai, que o teu amor alcance cada um de nós e nossas respectivas famílias. O Senhor sabe os problemas que nós estamos enfrentando, cada um aqui. O Senhor sabe que são desafios que nós temos que vencer. Nós temos que mostrar realmente a nossa consciência que, através da tua misericórdia, através da ajuda do teu Espírito Santo, nós podemos vencer esses problemas. Sempre confiando, Pai, que o Senhor está à frente de tudo na nossa vida. Obrigada, Deus, pelo seu amor. Obrigada pelo seu Filho bendito, Senhor Jesus Cristo, nosso divino Salvador. Obrigada, Pai, pelo Espírito Santo de Deus que nos ajuda, Pai amado, na nossa caminhada. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Então, irmãos, eu vou parar aqui a gravação, eu vou pedir que vocês orem bastante por mim. Todo mundo aqui, por favor, tire pelo menos 1 hora para orar por mim, porque eu estou preparando o curso Batalha Celestial, Guerra Celestial, é um tema complicadíssimo, mas a ideia é dar um panorama geral do contexto da nossa existência e colocar nós numa posição de soldados guerreiros para defender as nossas vidas espiritualmente, né? Porque se você não consegue se defender, como que você vai defender os outros? E defender outras pessoas espiritualmente, tá? É a proposta, né? Eu sempre procuro fazer tudo que Deus me guie, né? E Deus coloca no meu coração, às vezes dá um impulso e às vezes eu espero. Às vezes aquele impulso se esvanece, vai embora, então eu sei que não é de Deus, eu tenho que esperar para não fazer nada por orgulho, nem por soberba, nem por qualquer outra motivação que não seja a vontade de Deus, tá? Então nós estamos no capítulo 14, né, de Apocalipse, o Apocalipse vai até o 22, né, 21, 22, né? Então nós temos mais poucas aulas, né, para terminar, e se bem que os temas ainda são longos, 22, obrigado, filho. Então, eu nunca decoro nada, irmãos, eu sou horrível. Se fosse para ser ator, eu era péssimo, não conseguia decorar um script. Eu nunca decoro nada, eu sempre pergunto para Deus, vou perguntando e ele vai me respondendo. Quando falha na minha comunicação com ele, que eu pergunto para alguém, tá bom? Então, tá. Então, por favor, orem, né, se for da vontade de Deus, que o Senhor me prepare, porque, olha, cada lição, cada tema é uma batalha terrível. Terrível, tá? Então, se for da vontade de Deus, a gente vai ter esse curso, então, se não for, a gente vai ter outra coisa, Deus vai preparar, Deus sabe o que é, mas eu só estou querendo avisar, né, que logo depois que a gente terminar o Apocalipse, nós vamos fazer uma pequena pausa, para poder fazer a propaganda, tá? No outro curso, que foi no princípio e no fim, que tinha um livro, e todo mundo podia receber o livro, eu não cobrava nada. Se alguém pediu o PDF, eu mandava. Se alguém queria, eu gosto de livro físico, eu amo carregar um livro. Então eu imprimo uma cópia para mim. A irmã Gina também gosta do livro de papel. E eu só cobrei a impressão de quem trabalhou na gráfica, que a gente tinha que pagar a gráfica, tá? Não ganhei nada. O que foi de lucro, eu passei para o pastor Jones, porque as pessoas quiseram mandar a mais, né? Até a irmã Gina mandou até a mais. Aí eu falei, não, irmã, vou te ver, não fica. Então todo o lucro eu juntei e dei como oferta na igreja, eu não quero ganhar nada e não é esse o meu propósito. Mas como eu sou um homem carnal, sujeito às mesmas paixões, né, segundo o que está escrito Elias, né, então por favor, orem por mim, porque a batalha não está fácil, tá bom? Preparar esse tipo de estudo não é brincadeira não, é um desafio muito grande, porque eu tô tentando abarcar a história do começo ao fim, tá?
Batalha e guerra celestial, e seja o que for, acho que é o assunto mais pesado que existe, né? Isso, tá bom. Então eu vou parar aqui a gravação, vocês podem conversar qualquer tema proibido, porque não vai estar gravando.